Então, eu tive uma educação, né, um cuidado familiar muito tranquilo, né? Foi um cuidado que nunca faltou nada, nem para mim, para minha irmã, né? Eu dividi esse lar com mais uma corpa feminina, né, dentro desse espaço, para além da minha mãe, né? E aí pra gente nunca faltou nada, né? Desde as coisas em casa, né? Quanto aos cuidados, né, familiar. Então, entender a identidade, entender as pequenas coisas que acontecem na infância, né, que a gente acha que é o errado, né, que a gente não pode. Isso foi muito demorado, né, para mim entender. Isso era muito natural, era tudo muito natural, vinha, né, de forma natural. Eu gostava de estar muito com as meninas, me sentia muito confortável mais estando com as meninas do que com os meninos, né? E aí dentro desse recorte de me sentir segura no espaço, né, entre mulheres e não no espaço dividido com os meninos. Mas até então, para mim, isso também era algo que, tipo, eu não tinha tanto domínio, né, o qual eu tenho hoje, lógico. Mas quando eu chego na adolescência, né, eu passo por todos esses processos de entender, de me entender no território, né. Eu venho de Salvador, sou nascida e criada em Salvador, né, resido há 10 anos no estado de Sergipe. Mas quando eu entendo esse território, entendo todas essas simbologias, a margem também a qual eu era inserida, né, dentro desse espaço, desse contexto, né, social, periférico, e começo a manifestar esse entendimento peraí, tem alguma coisa que é diferente da normatividade social, né, daquilo que é imposto socialmente para o feminino e para o masculino. E aí eu passo por 2 processos na minha vida, que primeiro na adolescência eu me assumo homoafetiva, né? E aí nesse lugar de que eu não tinha contato tanto com a feminilidade de corpos travestis nem transexuais. Então o único contato mais que eu tinha era com, né, as manas gays e tal. Então era esse processo inicial. Então eu me assumo aos 15 anos enquanto homoafetiva e aí eu passo por um processo familiar que é o processo da não aceitação inicial, né? Foi um choque, mas a gente não aceita. E lógico que tudo isso é fruto do não entendimento dos meus pais também, né? Do contexto do qual eles foram criados. E a gente não pode responsabilizar em alguns momentos, né? Os nossos pais pela não aceitação. E aí eu falo num contexto muito mais pessoal, né? Do que do geral, lógico, porque são realidades diferentes. Mas do não entendimento e não da proximidade com essas vivências, até porque é aquela coisa, né? Na casa do vizinho tá rolando, então pra mim tá de boas porque não acontece, né, na minha. E aí, depois de um tempo, há uma aceitação, né? Lógico que isso tudo, o primeiro contato foi minha mãe que fez essa mediação todinha, né? Eu não conseguia chegar, porque eu entendia meu pai como esse homem que ia me expulsar de casa, que não ia me aceitar. E realmente ele foi muito rude, né? Essas coisas todas, dentro do processo de construção enquanto masculinidade na sociedade dele, né? Ao qual foi negado muita coisa, ao qual ele sofreu racismo a vida inteira sem entender que isso era algo muito violento, né, para ele. Mas que essas coisas que foi enraizando nele, né, ele levou para a vida e acabou, né, reproduzindo isso na nossa criação em alguns momentos. E aí quando eu saio do território e venho para Sergipe estudar, né, eu passo na Universidade Federal de Sergipe, venho fazer teatro, venho estudar. E aí eu começo a entender um outro território, uma outra vivência e ter contato e acesso a outros tipos de conhecimento, de acesso à informação. Eu começo a ter choques de entendimento enquanto identidade de gênero. E aí eu começo, não, perceber, peraí, tem alguma coisa estranha, E aí eu vou começar a me debruçar nos estudos de gênero e sexualidade. Para um outro espaço, não tinha nada a ver com a minha identidade. E aí eu começo a ter esse entendimento de quem sou. Eu falei, peraí, tem uma coisa estranha, como é que eu faço isso? Como é que eu entendo? E aí na época a gente usava muito esse termo tô tendo uma crise existencial, né? E aí eu tive o apoio, eu era de uma residência universitária em que só viviam bichas dentro dessa casa. Então era casa de bonecas, né? Assim, era a coisa mais fofa porque, tipo, eram pessoas de vários territórios fora do estado de Sergipe e de dentro do estado de Sergipe que tinham nossos conflitos, lógico que dividir espaço com outras pessoas tem conflitos normais, como toda a comunidade, mas a gente se abraçava. E eu me sentia abraçada nesse contexto porque elas ficavam dizendo a todo momento, olha, você é travesti, e eu negava. Porque o processo de negação foi me dado a infância inteira, né? E aí tinha algumas reproduções, por exemplo, de meu pai,
de painho de dizer que menino não faz xixi, menino mija, né? Menino não usa certa cor, essas coisas, essas caixinhas que até hoje, né, permanece e que a gente tenta a todo custo desconstruir. Então eu negava até a minha identidade nesse contexto. E aí quando eu bati o martelo, eu disse, não, peraí, eu me entendo travesti, né, sou travesti, e agora eu não sei como é que eu faço. Bora lá. E aí foi que essas pessoas que estavam inseridas dessa construção e dessa ressignificação de vida, né, querendo ou não, elas disseram, não, tá faltando o quê? Vamos lá. E aí foi aí que eu bati o martelo, não. No dia 8 de julho de 2016. Era a emancipação de Sergipe. E aí eu fiz, não, a partir de hoje, pra tudo é Maria Luísa. Então é Maria Luísa hoje, e vai pegar Malu Andrade, né, porque tem que ter um apelido, né, pra ser... E aí ficou massa, porque o nome artístico vai ser Malu Andrade, né, esse nome. E enfim, pegou. E aí, de lá pra cá, é só lutar. Hoje a gente tem avançado, né, na inserção de pessoas trans, não só dentro das universidades, porque isso é um passo muito grande, né, mas a continuidade dentro do ensino básico, que essa é o grande propósito da gente, é a permanência de nossas corpas e corpos, né, dentro desse espaço escolar, porque é o espaço que inclusive expulsa a gente também, né, situações violentas acontecem dentro desse espaço e às vezes a escola não toma iniciativas, né, ou então é tudo muito naturalizado e aí existem as questões ideológicas de cada pessoa, né, de quem está gestando essa escola, né, esse espaço, e acaba não tomando partido por não querer conflitos com A, com B, com C, só que aí acaba sendo violento mais uma vez, porque essa corpo e esse corpo trans não vai querer dividir esse espaço mais. Então acaba sendo expulso, né, por 2 vezes dentro desse espaço. E aí é que a gente chega a mais uma margem da sociedade, né, porque a gente vai ser expulsa, não vai conseguir, né, concluir o ensino básico ou o ensino médio. E aí vai para o mercado de trabalho, não tem como, porque aí vai avaliar currículo, vai fazer isso tudo, não tem nada de ensino concretizado. E aí é que, mais uma vez, empurram a gente para a margem e aí a gente chega na prostituição dessa forma, porque a gente tem que sobreviver de alguma forma, né? Tem que gerar recursos de alguma forma. Se o mercado formal de trabalho nos negou, a gente vai, né, ocupar como a gente quer. Então a nossa luta hoje é dar continuidade a essas corpos e corpos que já existem dentro do ensino básico para chegar na universidade. A universidade hoje é um espaço em que sempre negou as nossas identidades, né? E que hoje estamos ocupando mesmo assim, né? Fazendo nosso corre de todas as formas, tentando preparar, e aí a gente também, né, enquanto movimento social, enquanto pessoas ativistas, acaba buscando iniciativas, né, e construindo formas de preparar, né, nossa população para a inserção da universidade. E lógico que hoje, né, a gente não tem um número que a gente queria dentro desse espaço, mas significativamente a gente está ocupando de alguma forma vários cursos esses, né, ditos elitizados, mas são cursos que nossas corpas estão vivendo hoje. E que lógico, infelizmente, a gente não vai estar num espaço em que a gente não vai passar por nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de transfobia, né? Por mais que a gente falando de Universidade Federal de Sergipe, né? Por mais que a gente tenha avançado com a política do nome social, com a retificação de nomes, né, legítimo, deixando de ser social para ser o existencial, a gente ainda assim passa por situações violentas dentro desse espaço. Se não vindo dos docentes, né, a gente passa por conflitos com colegas de sala de aula mesmo. Eu fui uma pessoa contemplada nesse contexto, porque quando eu entrei nesse processo de transição, a lei de nome social já existia ali na universidade, isso vindo de uma luta, né, de hoje a atual deputada estadual Linda Brasil, que na época que estava estudando, passou por essa violência dentro desse espaço, e aí ela foi reivindicar o nome social na reitoria e por muita luta conseguiu. Então hoje as pessoas dentro da universidade são respeitadas pelo nome social, graças, né, a essa reivindicação e a esse processo de luta dentro desse espaço acadêmico. Mas que infelizmente a gente acaba, né, ainda passando por alguns conflitos, mas mesmo assim
não deixando de ocupar esse espaço que é muito importante para a gente também. Quando a gente passa pelo processo de transição, passa pelo processo de adaptação das pessoas que nos conheceram em um outro momento, em uma outra vivência, em uma outra identidade, em um outro nome, e passa pelo processo de reeducação. E aí, dentro desse processo de reeducação, estão as pessoas muito mais próximas a gente. Então tinha esse conflito, e até hoje, minimamente, eu ainda tenho quando eu vou em Salvador, que é o meu território, né, assim, de nascimento, né, do processo inicial de vivência social. E aí algumas pessoas alegam de que, mas eu te conheci nessa época, mas aí é muito difícil para mim. Aí eu sou muito curta e grossa em dizer que, olha, as pessoas que me criaram, as pessoas que me educaram, as pessoas que gerou todo tipo de vivência dentro da minha casa, elas me respeitam e me entendem por quem sou. Então eu sou a filha, eu sou Maria Luísa, eu sou Malu Andrade, eu sou irmã, eu sou prima, eu sou a corpa, né, e a performatividade feminina dentro desse espaço. E eu sou respeitada por essa identidade dentro do espaço. Se você não me vê e não me lê, né, enquanto respeita essa identidade, eu só lamento, e a gente pode, né, ter um determinado afastamento que para mim não vai fazer muita falta, já que você não me respeita, né? Então se está sendo violento, né, essa vivência, essa troca ainda, então eu prefiro me afastar. Então tem algumas pessoas que ainda se permitem a essa escuta e outras que realmente são caem no lugar do negacionismo mesmo, assim, de dizer, ok, não vou. Eu tive uma tia, né, e eu tenho um problema de falar sobre isso, que ela dizia, na época que eu fui, falei com ela, conversei tranquilamente, mas eu não consigo, e aí infelizmente eu tive que, né, descer do salto, e aí eu fui muito grossa mesmo, né, porque tem momentos que a gente precisa falar com mais, sabe? Precisão, assim, para a pessoa entender que a gente não tá brincando de ser pessoa trans, né? A gente existe, e é esse respeito que a gente quer, é essa troca de respeito. E aí eu tive que também ter um afastamento real, assim, tipo, não é uma pessoa que não faz muita falta, mas que é só para ter essa relação de que às vezes a gente acha que tá um pouco longe, mas tá muito mais perto da gente, nessas relações de violência. Mas são essas relações também que fazem a gente se reconstruir, né, e se fortalecer também diante do poder, né? Porque empoderamento não é porque a gente já tem o poder, né? Mas de nos sentirmos mais fortes dentro desses contextos. Mas eu acho que a gente fala muito sobre esse processo educacional, da educação, e eu acho que quando a gente tem uma educação inclusiva, né, uma educação de base, uma educação que vai tratar de diversidade dentro desse espaço, até porque a escola, a universidade, é um espaço que se divide todas as corpas, todas as performatividades, todas as existências, sejam elas cis, sejam elas trans, né, sejam elas corpos dissidentes dentro desse espaço. E aí, se não se discute, não fala que a gente vive em um mundo plural, que a gente vive em um mundo de pessoas e que ninguém é igual a ninguém, nenhuma mulher cis é igual a outra, nenhuma pessoa trans é igual a outra, né, são pessoas diversas, a gente acaba tendo essas dificuldades e esses conflitos dentro dos espaços. Então é inserir essa discussão nas escolas, e isso não é querer dizer que que as pessoas que isso vai influenciar na sexualidade das pessoas, que vai influenciar na identidade das pessoas e que crianças não podem ter contato a isso, né? Quando na verdade é na educação que tudo se aprende, né? A criança, ela não aprende a ser LGBTfóbica, ninguém aprende a ser LGBTfóbico, né? Ou ninguém nasce sendo LGBTfóbico, as pessoas aprendem. Então, assim como educam para ser violentas, a gente esquece essa educação violenta para ser uma educação mais inclusiva, né? Uma educação mais acolhedora, né? Uma educação que vai avançar em processos mais afetivos do que violentos. E para além disso, são políticas, para além de um contexto mais, né, nacional, né, estadual, nacional, municipal, é pensar em políticas efetivas, né, políticas permanentes, não políticas que vão ser hoje e aí tem duração de um ano. Não, são políticas que a gente, se acontece algo com a gente, né, de vulnerabilidade, de risco, de violência, a gente tem aquela política ali que foi alcançada em torno de muitas lutas, mas que permanece, que a gente pode recorrer quando algum tipo de situação violenta pode acontecer com a gente. É a necessidade da revolução, né? Não tem outra justificativa a não ser a revolução. A gente tem tido isso como prova nesse processo. A gente tem 7 meses de mandato, né? E a gente vê quão
A Linda fala sempre que incomodar é bom, né? Quando a gente incomoda é porque a gente está provocando alguma coisa boa, querendo ou não, né? E a gente vê o desconforto, de alguma forma, né? Dessas pessoas que naturalizaram por muito tempo um tipo de corpo, um tipo de corpo vivendo dentro desse espaço. E agora, 80% de uma mandata apenas, né? De 24 deputados, a única mandata que tem esse olhar mais para a empregabilidade, né? Para trazer essas pessoas de movimentos sociais para dentro desse contexto. E essas pessoas estão dividindo esse espaço, né? Essa casa, que aparentemente parece ser uma casa que é vendida para as pessoas. Isso, né? É uma casa de muitas burocracias, de muitas legislações, de muitas proibições, né? E que 80% de uma mandata LGBT está ocupando esse espaço, está colorindo esse espaço que por muito tempo, né, esteve dominado, né? E ainda é dominado, querendo ou não, né? Mas é dominado por tipos de existência, né? E agora está tendo essa variedade de corpos. É entender esse espaço também, né, como revolucionário, e entender que é um trabalho político, né, um projeto político muito questionado, né, e que incomoda mesmo, porque é a única que tem essa coragem de chegar e fazer a denúncia devida, é a única que chega para poder acolher e escutar, né, todas as pautas, né, a que entende a necessidade de dividir seu projeto político em 8 eixos, né, em 8 grupos de trabalho, né, visto as necessidades. Lógico que Sergipe tem para além de 8 eixos de trabalho, mas que minimamente ela conseguiu, né, fazer essa distribuição de trabalho e alcançar algumas esferas de pautas sociais, como a educação, como a cultura e a juventude, como os direitos humanos, o socioambiental, o legislativo, o jurídico, a comunicação, né, e o administrativo, que lógico que tem que ter uma organização nesse projeto político. Mas entender que o retorno para isso é muito gratificante quando as pessoas, né, nos procuram, as pessoas confiam nesse projeto político e as pessoas acreditam em dias melhores, né, na política sergipana, visto a tudo que a gente, infelizmente, acontece, né, visto a tudo que a gente viveu, né, nos 4 anos anteriores, de negacionismo, né, de muitas faltas de políticas, e que agora a gente tinha muito custo, né, e ainda com algumas questões de intervenção para que a gente não consiga avançar em alguns direitos dentro, né, mas a gente não recua, né, não vai sucumbir, como já dizia Elza Soares, mas que é um projeto muito, muito, muito satisfatório e muito revolucionário dentro dessa casa, hoje, em Sergipe. Então, a Amocer Trans é uma instituição que vai fazer 10 anos, ano que vem, né? Estamos aí caminhando para os 10. É uma das mais novas instituições LGBTs do estado de Sergipe, né? Que é a Associação e Movimento Sergipano de Transsexuais e Travestis, né? Nasce também dessa luta de Linda em 2014, dessa luta sobre o nome social, dessa luta dos movimentos... Tudo bem? Dos movimentos sociais, né? Do feminismo, né? Então Linda foi uma das primeiras corpas trans a ocupar o feminismo, né? A pauta do feminismo dentro do estado de Sergipe, acolhida, né, por esse movimento também, importantíssimo pra gente. E aí a Amocer Trans é fruto de toda essa luta, né? Então ela começa com o projeto Educatrans, que é justamente esse projeto para a gente atingir as pessoas trans que infelizmente não conseguiram concluir o seu ensino, né, o ensino básico. E aí, em sua grande maioria, são profissionais do sexo, né, que trabalham à noite. E aí, durante o dia, é o único tempo que tem para poder conseguir estudar minimamente, né, para passar no Enem, para ocupar a universidade. Esse foi um dos projetos que foi pioneiro assim, dentro dessa história de 10 anos da Amocer Trans. A gente tem a Semana de Visibilidade Trans, que é construída e idealizada pela Amocer Trans também, né, que acontece sempre em janeiro, dia 29 de janeiro é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Então sempre aqui acontece a semana e a gente constrói em parceria com a universidade, justamente para entender que nossas corpas têm que estar ocupando esse espaço. Então a gente escolhe um departamento, né, se debruça em temas, né, de acordo com o departamento, leva a população para dentro da universidade, assim como também traz para outros espaços.
né? A gente atualmente está fazendo parte de um projeto de retificação de nome, gênero, né? Vinda, lógico, de uma empresa privada, mas em parceria com a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, né? A qual a instituição da gente tem filiação. E aí fomos contemplados com esse projeto. Estamos retificando não só pessoas trans e travestis de Aracaju, mas de outros interiores também que se inscreveram, né? E foram contemplados porque, visto que os gastos são exorbitantes, né? De certificados, de documento, enfim. E aí a gente acaba dando esse suporte também. E outras parcerias, assim como uma parceria dentro da Parada LGBT do Estado de Sergipe, né, que é um projeto idealizado pela Astra, mas que é em parceria com outras instituições também. E onde está chamando a gente está ocupando, a gente está socializando e a gente está também, né, mostrando que é importante também uma instituição voltada apenas para a pauta da população trans. É um babado, assim. Eu vou até trazer um pouco para a pauta trans mesmo, porque esse é um enfrentamento não novo, ele é um enfrentamento antigo, mas agora que fala muito em pessoas trans em espaço de axé, como é que vai ser isso? Como é que a mulher trans vai usar saia, como é que o homem trans vai usar caçolão e camisul, mas por que isso? E a gente sabe que fruto de tudo isso são os preconceitos, né? As ideologias pessoais de cada pessoa, porque isso aí não tem nem como, e aí acaba responsabilizando as energias, né? E aí é o que a gente fala sempre, a gente olha, orixá, inquice, vodum, ele não estagna no tempo, eles não estagnam no tempo como ser humano, né? As energias, né? Tudo que transcende esse plano que a gente vive, né? É muito mais efêmero do que a gente. Então não adianta você justificar seu preconceito responsabilizando e culpabilizando energias que só evoluem, energias que só crescem e energias que vão cuidar da gente. Esse é o enfrentamento dentro do estado de Sergipe, né? Eu passei por vários conflitos dentro de casas de axé, né, para a aceitação da minha identidade nesse espaço. Cheguei em 2019, eu renasci dentro da religião, e aí dentro de uma casa que foi uma casa realmente acolhedora, né, em que era tudo muito novo, em entender essa pauta dentro desse espaço. Não que minha corpa fosse a primeira a ocupar esse espaço, mas porque eu já cheguei com essa demanda dentro da casa, e não exigindo e não pedindo. Eu só socializei as inquietações e a minha mameta acolheu, né? E a partir do momento que ela acolhe essa pauta e ela conversa e começa a entender, ela começa a entender também, dizer, peraí, tem uma coisa errada, realmente não sou eu que vou negar a sua não aceitação dentro desse espaço. O problema é uma saia, o problema, eu falei, mãe, mas aí o problema é muito mais além disso, porque querem responsabilizar a gente, inclusive, de destruir talvez a história, né, um legado religioso, sendo que muita coisa acontece e que não foi culpa da gente, né? E aí são N coisas. Sou de Candomblé, Angola, né? E aí eu passo por esse processo iniciático, né? Sou raspada e aí eu já nasci com sacerdócio e aí foi a polêmica no estado de Sergipe. Porque mulher trans, como é que vai dar cargo de mãe de santo ou de pai de santo para uma pessoa trans? E aí nos colocam mais uma vez à margem por dizerem, né, obrigatoriamente, de que não temos capacidade de exercer nenhum espaço de poder, né? E aí é quando eu fiquei muito mal, péssima, assim, né, quando eu raspei, porque eu não podia me posicionar ainda, tinha um tempo para fazer isso, né, E aí foram vários tipos de violência nos grupos de WhatsApp, violência nas redes sociais. Mas quando a gente passa pelo processo de iniciação mesmo, né? O processo legítimo de iniciação. Tem vários outros processos antes de passar por esse, mas é esse que a gente vai à praça, é esse que a nossa energia se apresenta, é esse que todo mundo acaba sabendo que mais uma pessoa nasceu no Candomblé, né? E aí depois disso eu comecei a me posicionar e depois disso eu comecei a ser chamada para outros espaços para falar sobre a ocupação de pessoas trans dentro dos espaços de axé. E aí eu ficava dizendo, tá vendo, mãe? Eu acho que pelo menos isso foi positivo para que outras casas começassem a abrir e a se atentar de que não há problema nenhum em ocuparmos esses espaços, né? Negar nossa identidade à religiosidade, porque, por exemplo, eu não me via em nenhuma outra religião
fiz parte de uma outra religião a qual eu não me sentia pertencente, ao qual eu fui expulsa praticamente, né? Então o candomblé era o único espaço que eu me via pertencente, isso por uma herança, né? Fruto de várias heranças de família, mas que era o único espaço que eu estaria. Assim, eu ia ficar em casa até me sentir em um lugar, né? Que aceitasse realmente a minha identidade. Então hoje somos muitas corpas dentro dessa mesma casa de axé, né? Hoje em outras casas de axé a gente vê pessoas trans sendo respeitadas por sua identidade. E a gente sabe que não é, eu não gosto desse lugar de primeira, né? As pessoas ficam dizendo, mas você foi a primeira mulher trans no estado de Sergipe a ser mãe de santo. Eu digo, gente, não. Exu é essa energia que abre caminhos, né? São os caminhos. Então, são as encruzilhadas. Então, eu acho que meu papel foi só facilitar esse lugar para que outras corpas e corpos pudessem ser respeitados dentro desse espaço. Então, eu não fui sozinha, né? Eu fui ali junto com outras pessoas que também me incentivaram a ocupar esse espaço. É o processo de abrir o diálogo para o que é diferente para você, porque você vai... Se você tem a não aceitação, é porque você não entende ou porque você não quer entender. A partir do momento que você abre o diálogo, você conversa, você entende, aí você, não, peraí, então onde é que está o erro de fato? Onde é que eu estou falhando de fato? Por que eu não estou aceitando? E a partir daí, essas provocações, esse incômodo vai fazer você transformar esse espaço. Acho que é a multiartista mesmo, sabe? A arte, ela por muito me salvou, né? Me salvou na adolescência. Eu sou formada em uma escola de percussão também em Salvador. Então eu vivi em um contexto de construção em que era um contexto de violência, infelizmente. Né? A gente vive uma alta violência no estado da Bahia, né? E Salvador não está fora disso, né? Por ser a capital. E aí nesse contexto de construção eu via vários tipos de violência sendo, né, naturalizada, né? Seja a violência à corpa feminina, seja o tráfico de drogas, seja as mortes que aconteciam dentro desse espaço, desse contexto. E a arte me salvou, né? Porque eu vi aquilo ali, eu não tinha perspectiva do que é que eu vou fazer para minha vida. E aí com 12 anos de idade eu já comecei o teatro, né? Do teatro eu fui, não, peraí, é só arte, eu quero só arte na minha vida e vai ser isso. E eu vou seguir. Então o legado que eu deixo eu, nas minhas performances, eu digo sempre que as pessoas quando assistem, né, elas falam, eu não aguento mais chorar. Quando você faz alguma performance, eu falei, gente, mas a arte é isso, né? Ela vai provocar alguma coisa, ou riso, ou a lágrima, ou a inquietação, ou a angústia, né? O poder da arte é isso, né? Quando vem, ela vem de forma natural. Não, às vezes, tem uma menina que ela fez, mulher, você passa o dia todo ensaiando? Eu digo, gente, eu não ensaio. Eu juro a vocês que eu não ensaio. Eu chego, eu sinto a energia do povo, porque a maioria das vezes são performances hoje, né? Mas eu faço teatro também. Mas na performance eu sinto a energia do espaço e eu me permito aquilo, né? Então a energia que eu estou emanando é a energia que também está reverberando em mim. Então vai sair de forma natural. Então o legado é justamente isso, né? É essa arte que perpassa e que me atravessa em todos os espaços, que atravessa todas as outras corpas, né? E que acaba atingindo de forma positiva essas vivências e fazendo também ressignificar tantas outras vivências.